Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das invenções financeiras mais ambiciosas e, vamos ser sinceros, controversas da história recente: o euro. A gente vai desvendar a jornada dessa moeda única. E essa pergunta, na verdade, é o que assombra o euro desde que ele nasceu. É um paradoxo e tanto, né? A gente está falando de uma das moedas mais poderosas do mundo, mas que não tem uma única nação por trás. Na verdade, são 20 países soberanos, cada um com seu próprio governo, seu próprio tesouro, suas dívidas e, o mais importante, seus próprios eleitores e interesses políticos. É essa tensão que está no coração de toda a história do euro. Então, para entender o euro de verdade, a gente precisa esquecer aquela ideia de um plano perfeito executado com toda a calma do mundo. A trajetória dele é muito, mas muito mais dramática. É a história de um projeto que vai avançando meio aos trancos e barrancos, sabe? Impulsionado por crises que o deixam ali na beira do abismo. Só que cada uma dessas crises, em vez de destruir o projeto, acabou forçando os países membros, muitas vezes a contragosto, a construir as peças que faltavam na sua arquitetura. Bom, vamos lá. Nossa jornada vai passar por 6 capítulos principais, desde o começo, lá na sua concepção como um projeto inacabado, até os desafios gigantescos que ele enfrenta hoje em dia. E olha que interessante, a história não começa com aquele sonho de criar uma superpotência europeia, não. Começa com um problema bem mais prático. O caos monetário que tomou conta das décadas de 70 e 80 e que ameaçava sufocar o mercado único, que era o grande pilar da economia da Europa. Pois é, depois que o sistema global de Bretton Woods desmoronou, as moedas europeias começaram a flutuar de um jeito maluco, o que tornava o comércio uma coisa totalmente imprevisível. A primeira tentativa de arrumar isso foi o sistema monetário europeu, uma espécie de meio termo, mas em 92, na famosa Quarta-feira Negra, quando especuladores basicamente quebraram a libra esterlina, ficou claro que esses sistemas intermediários não funcionavam. A lição foi dura: ou voltava cada um para sua moeda, ou se dava um salto de fé para uma moeda única e definitiva. A Europa escolheu o salto. E para entrar nesse clube, as regras eram bem rígidas. Os critérios de Maastricht, na essência, era uma tentativa de, digamos, germanizar as economias dos candidatos antes de eles poderem adotar o euro. A filosofia era bem clara. Para dividir uma moeda estável como o marco alemão, os países precisavam se comportar como a Alemanha, ou seja, inflação baixa e contas públicas em ordem. Isso forçou uma década de austeridade e reformas bem dolorosas para muitos países lá nos anos 90. E aí veio a primeira década do euro, que pareceu mágica. Juros baixos, estabilidade, parecia que tudo tinha chegado para ficar. Foi um tempo de muito otimismo. Mas, por baixo dos panos, essa calmaria toda escondia desequilíbrios que iam crescendo, crescendo, como uma falha geológica prestes a se romper. E aqui está o ponto central daquela época, o que ficou conhecido como a Grande Ilusão. Quando o risco de desvalorizar a moeda sumiu, os mercados financeiros simplesmente começaram a acreditar que a dívida do governo da Grécia era tão segura quanto a do governo da Alemanha. E o resultado? Os juros que países como Portugal, Espanha, Grécia pagavam despencaram. Isso liberou uma onda de crédito barato que nunca tinha sido vista antes e que inundou essas economias. Só que esse dinheiro fácil acabou financiando realidades econômicas totalmente opostas. Enquanto a Alemanha usou essa década para fazer reformas difíceis, para segurar os salários e tornar suas exportações imbatíveis, a periferia da Europa vivia uma verdadeira festa de consumo e construção, tudo movido à dívida. Em vez de as economias convergirem, de ficarem mais parecidas, na prática, elas estavam se afastando perigosamente. E esse gráfico aqui mostra a consequência disso de um jeito brilhante. Enquanto os custos de produção na Alemanha mal se mexeram, eles simplesmente dispararam no sul da Europa. O resultado? Um abismo de competitividade. Os produtos alemães ficaram mais baratos e os do sul mais caros. Isso criou déficits comerciais enormes, com a periferia precisando de cada vez mais dinheiro de fora para pagar suas importações e sustentar o padrão de vida. E agora a gente vai ver como tudo isso veio abaixo. A crise financeira global de 2008, que começou lá nos Estados Unidos, foi a faísca que acendeu o barril de pólvora que a própria zona do euro tinha criado. O momento da verdade foi em outubro de 2009. A revelação de que as contas públicas da Grécia eram, na verdade, uma grande fraude contábil foi um choque sísmico. A confiança, que era a base da tal grande ilusão, evaporou da noite para o dia. Os mercados finalmente acordaram para o fato de que a dívida grega não era nem de longe igual à alemã. E aí, o pânico se instalou. E o medo se espalhou como um vírus financeiro. Depois da Grécia, veio a Irlanda, vítima de um setor bancário gigante e totalmente imprudente. Depois, Portugal. E então a crise bateu na porta de uma economia muito maior, a Espanha. Os investidores começaram a se perguntar:
Tá, mas e quem vai ser o próximo? A própria sobrevivência da moeda única estava em jogo. Então, o ponto crucial aqui foi a formação de um ciclo vicioso que foi apelidado de Doom Loop. Funciona assim. Os bancos de um país tinham muita dívida do seu próprio governo. Quando o medo sobre o governo aumentava, o valor dessa dívida caía, quebrando os bancos. Aí um governo que já estava fraco tinha que se endividar ainda mais para salvar esses bancos, e isso, claro, aumentava ainda mais o medo dos investidores sobre o governo. O ciclo se retroalimentava, puxando os dois juntos para o abismo. No verão de 2012, esse abismo estava mais perto do que nunca. O euro foi salvo, não por um novo tratado, nem por um fundo bilionário, mas por uma única frase de 3 palavras que mudou completamente o rumo da história. O clima era de fim do mundo, de verdade. Os jornais só falavam da iminente saída da Grécia da zona do euro. O mercado financeiro global estava apostando bilhões na desintegração da moeda. E foi nesse cenário, no auge do pânico, que o presidente do Banco Central Europeu na época, Mário Draghi, fez um discurso em Londres. E é aqui que a coisa fica fascinante. Aquilo não foi só uma promessa, não. Foi um recado direto, com todas as letras, para os especuladores. Draghi estava sinalizando que o Banco Central Europeu, como Banco Central, tinha uma capacidade infinita de criar dinheiro. Ele estava dizendo basicamente, vocês podem ter bilhões, mas eu tenho a impressora. Não apostem contra mim, porque vocês vão perder. Foi um blefe, mas um blefe totalmente crível. O efeito foi imediato, avassalador, sem que o Banco Central Europeu precisasse comprar um único título de dívida. A simples promessa de que faria isso se fosse necessário já acalmou os mercados. Os custos de financiamento para a Espanha e para a Itália, que estavam em níveis insustentáveis, começaram a cair drasticamente. A fase mais aguda da crise de confiança tinha finalmente terminado. Aquela crise de 2012 expôs todas as falhas no projeto do euro. A resposta foi começar a construir ali, no meio da tempestade, as instituições que deveriam ter existido desde o começo. Foi quase uma operação de engenharia com um avião em pleno voo. Para quebrar o tal do Doom Loop de vez, criaram a União Bancária. A supervisão dos grandes bancos saiu das mãos dos países e foi para o Banco Central Europeu. Um fundo foi criado para lidar com bancos falidos. Mas o projeto ainda está inacabado. O pilar final, que seria um seguro de depósitos comum para todo mundo, que garantiria o dinheiro dos correntistas em qualquer país, esse continua bloqueado pela desconfiança mútua, especialmente da Alemanha, que teme ter que pagar pelos problemas dos bancos de outros países. E aí, a crise seguinte, a pandemia de Covid-19, levou a outro passo que era impensável. Pela primeira vez na história, a União Europeia emitiu dívida em grande escala em nome de todos os membros para financiar um fundo de recuperação gigantesco, o Next Generation EU. Não só quebrou esse tabu da dívida comum, como também direcionou os investimentos para as duas grandes revoluções do nosso tempo, a verde e a digital. Depois de sobreviver a várias crises existenciais, o euro não pode descansar. Novos desafios, talvez menos explosivos, mas igualmente perigosos, ameaçam o futuro da moeda e a prosperidade da Europa no longo prazo. Desde a crise financeira de 2008, um abismo de crescimento se abriu entre a Europa e os Estados Unidos. Enquanto a economia americana quase dobrou de tamanho, a europeia praticamente estagnou. E esse fosso é resultado de uma produtividade mais baixa e de um atraso na corrida tecnológica, principalmente em áreas como inteligência artificial. A Europa corre o risco de virar um museu próspero, mas economicamente irrelevante. A história do euro é, no fim das contas, a história de uma construção permanente onde cada crise força um novo andar a ser erguido. A grande questão para o futuro é se essa moeda, que nasceu de emergências, consegue se antecipar aos desafios. A próxima crise, seja ela a ascensão do dinheiro digital dos bancos centrais ou uma nova confusão geopolítica, já está se formando no horizonte. E ela vai inevitavelmente forçar o euro a evoluir mais uma vez.